Boa tarde, colegas. Bem-vindos mais a um encontro do Ivo Brasil. Nesse sábado, com o nosso querido amigo Dr. José Marques, falando sobre reabilitação neuroclusal. Então, hoje vai ser um dia muito especial que nós vamos ter as respostas de algumas perguntas que o grupo fez sobre RNO. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao Ivo o convite que me fizeram aqui para falar um pouco de RNO para vocês nessa tarde e tentar passar alguns ensinamentos que o professor Planas nos ensinou. Na verdade, a intenção de fazer esse encontro, essa conferência, é mais no intuito, conversei com o Dr. Rafael e com o Dr. Lindbergh, para a gente conversar um pouco sobre não só o que é RNO, mas quem era o professor Planas, o que a gente aproveitou dos ensinamentos dele, o que isso mudou na vida da gente, o que eu entendo sobre odontologia e o que eu entendo sobre a reabilitação neuroclusal, que a gente vai tentar passar aqui, que o Planas nos passou em primeira mão. O que a gente vê muito é que, quando hoje em dia se fala em reabilitação neuroclusal, a reabilitação neuroclusal ela é muito associada a aparelhos planos, que são muito conhecidos. Mas, na verdade, ela é muito maior que isso. A reabilitação neuroclusal é uma filosofia de oclusão, de desenvolvimento do sistema mastigatório, e ela é muito mais complexa do que o simples uso de um aparelho, ou do entendimento como que se ajusta a pista, que hoje em dia tem havido uma polêmica em torno disso, desnecessária, por uma questão, às vezes, de apropriação de um conhecimento que não é exatamente o que nós aprendemos com o Dr. Planas. A RNO ela foi introduzida no Brasil pela especialidade de ortopedia funcional dos maxilares. Isso aconteceu por uma razão, sob minha visão, que foi a forma que o Dr. Planas encontrou de difundir o que ele havia visto, a filosofia dele, a técnica, que eu não posso chamar bem de técnica, por ser uma coisa maior, foi a forma que ele encontrou de difundir isso, tanto no Brasil como em outros países. Mas, por incrível que pareça, a primeira vez que eu estive em Barcelona, na Dental Clinic, que era a clínica do professor Planas, que existe até hoje, quando nós chegamos lá para fazer ou aprender a fazer ortopedia funcional dos maxilares, para nossa surpresa, ele nos sentou nas bancadas e nos fez passar a montar dentaduras. Poxa vida, o que a gente pode pensar disso? Eu vou para um professor, atravesso o Oceano Atlântico para aprender ortopedia, e aquele professor, que depois a gente vai dar um perfil dele, que o Dr. Rafael pediu para eu até contar como era o Dr. Planas, ele chega para a gente e fala, não, vocês têm que montar agora, pegar esses articuladores e vocês têm que pegar agora e vão montar modelos nesses articuladores semi-ajustáveis, muito precisos, muito bem ajustados, e vão montar uma dentadura a partir do zero. E você começa naquele momento a falar, poxa, eu gastei uma fortuna, eu vim para cá, o que eu vim aqui fazer nesse lugar? Mas depois a gente acabou compreendendo. E essa montagem, que nós fazíamos uma dentadura do zero, não era para montar a dentadura, era para passar a entender como que funcionava ou como que a gente poderia atingir o equilíbrio oclusal, o equilíbrio do sistema mastigatório.
Porque, na verdade, o equilíbrio oclusal, o equilíbrio do sistema mastigatório, é o mais importante. Se você não tiver o sistema equilibrado, ele não vai perdurar. E o que a gente vê hoje em dia, na odontologia, é que se está muito mais preocupado em ver ou avaliar questões estéticas, ou mesmo, entre aspas, ditas funcionais, do que realmente chegar ao objetivo funcional que nós temos na reabilitação neuroclusal. Quando eu coloco esse título, Por que RNO, Why NOR, na verdade é uma pretensão de que a reabilitação neuroclusal chegue à América do Norte, que é muito difícil, porque lá a odontologia é mais prática. E a odontologia que nós praticamos sob os princípios da reabilitação neuroclusal, ela é realmente mais difícil, ela é mais complexa, ela tem muitos detalhes. Então, o que é importante nós podemos entender é que o uso dos aparelhos em reabilitação neuroclusal, tão utilizados como aparelhos planos pela grande maioria, se forem utilizados com uma série de outros instrumentos, que nós vamos tentar, de uma forma muito rápida, passar aqui, a potencialidade do tratamento é muito maior. E os resultados são extremamente eficazes. Então, José Marques, mais uma pergunta, né? Por que tanto se fala que a ortopedia funcional dos maxilares e a RNO são diferentes? E eu acho que a RNO está muito mais para a ginatologia do que para a ortopedia. Acho não, eu tenho certeza. Foi minha tônica da vida inteira. Na verdade, quando a gente pensa ou fala em RNO, a gente deve pensar que a RNO ela é uma disciplina, uma filosofia de se ver o funcionamento do sistema estomatognático, onde a fisiologia de todo o sistema é diferente do que é visualizada por algumas outras escolas de oclusão, que eu diria que enxergam a fisiologia da oclusão, da mastigação diferente. Então, de novo, por isso que eu volto toda hora ao início do século passado. De novo, a grande diferença foi lá atrás, quer dizer, na hora que foi fundada a escola ginatológica, que passou a acreditar que havia desoclusão unilateral, foi a grande diferença, quer dizer, naquele momento se passou a ver o sistema mastigatório funcionando diferente do que nós vemos. A gente vê da forma que Guise propôs, ou que a gente encontra nas bocas de indivíduos mais primitivos, que é a oclusão bibalanceada. Estas bocas, ou melhor, essa oclusão mais primitiva que eu falo, é uma oclusão que, a nosso ver, é a oclusão ideal. Obviamente que, hoje em dia, com os hábitos modernos, ela acaba não perpetuando ou mesmo se instalando no ser humano. Mas se nós tivéssemos todos os estímulos normais, a gente teria um crescimento e desenvolvimento normal e uma oclusão normal, como é vista na RNO, como é vista nas bocas que tem essa mastigação, essa oclusão bilateral e bibalanceada. Agora, a grande diferença que eu vejo é que, como eu coloquei,
é que a RNO, ou melhor, às vezes, como nessa própria imagem, a gente pode estar visualizando uma coisa e vendo outra. Então, se a gente for ver nessa própria imagem, a gente acaba vendo que aqui tem um ancião de chapéu, aqui tem uma senhora com uma saia, com um vestido, aqui é um cachorro, e o conjunto acaba aparecendo, dentre outros, né? Acaba aparecendo como se fosse uma pessoa mais idosa, mas que é composta por uma série de imagens diferentes e acabam dando uma visão para a gente diferente do que a gente mesmo vê. Eu acho que é isso que acontece. Às vezes a gente está pensando que está fazendo uma coisa de uma forma e vendo dessa forma e acreditando nisso, e na verdade a forma é outra. A RNO, como eu já coloquei para você, ela, e para vocês, né? Ela é baseada, é puramente rica e baseada em estímulos e respostas proprioceptivas. Isso a ortopedia também é. Mas é diferente, porque em RNO nós usamos para reabilitação a função, a resposta do órgão em função. Tá? O nossos, essencialmente, principalmente, a RNO, ela não é baseada exclusivamente ou principalmente em acessórios para provocar a reabilitação. E sim, ela funciona para ou como o seu principal objetivo é a ação do próprio órgão para a sua recuperação. O que quer dizer isso? A gente está vendo aqui alguns dentes com anatomias, etc. Esses dentes são encerados, são dentes jovens. Esses dentes jamais poderiam estar participando de uma boca adulta, mais madura, porque aqui não tem desgastes. Mas o que é a RNO? RNO é ou se baseia nesses estímulos e nós devemos procurar principalmente o estímulo dental e das articulações temporomandibulares para provocar essa recuperação do órgão. Olhando para as DTMs, porque se fala muito que DTM não tem relação com oclusão, eu falo que os músculos, a articulação realiza, os músculos proporcionam e os dentes guiam o movimento. Então, não é possível você ter uma DTM sem analisar a oclusão, porque quem guia toda oclusão são os dentes. E se a gente for fazer uma composição de todos esses elementos, a gente vai verificar o quanto que é importante o estímulo dental para a recuperação do órgão nos movimentos de lateralidade. Isso vem antes da ortopedia, porque eu estou falando o tempo todo de estímulo, de ação e resposta, que também ocorre na ortopedia, mas é de outra forma. Então, a RNO, como eu disse, ela está mais ligada à mastigação, resposta através dos circuitos que ocorrem através da mastigação, do contato dos dentes, do movimento das ATMs, etc. E não através exclusivamente de aparelhos. Por isso que eu falo que a RNO não é ortopedia. A ortopedia é uma especialidade, é uma técnica, e que com ela, através da ortopedia, você pode chegar à reabilitação neuroclusal, como pode através da ortodontia, como pode através da prótese, como pode
através de várias especialidades odontológicas, se chegar à verdadeira reabilitação neuroclusal. Então, você pode ter a reabilitação do órgão através do ajuste oclusal, de próteses, placas planas utilizadas de acordo com os princípios da RNO, e não como muitas vezes a gente vê placas planas sem ajustes de pistas indiretas, placas planas altas, placas planas volumosas, pistas, quando eu digo placas planas, pistas, né? Volumosas, sem individualização do ajuste de altura e de inclinação, em que se fica esse absurdo de colocação de que pistas indiretas planas têm que ser paralelas ao plano de Camper, e que não é. Na verdade, toda a RNO é extremamente bem ajustada ao indivíduo e individualizada. E as respostas que a gente procura é para cada indivíduo, para cada tratamento, para cada situação. E eu digo isso e talvez determine ou eu consiga colocar o porquê que eu falo que não tem relação com ortopedia, porque eu vejo que a ortopedia está bastante ligada a desenvolvimento, a crescimento, a estímulos e respostas de estímulos, mas ela tem como principal instrumento os seus aparelhos. E a RNO, ela não pode ser exercida se esquecendo disso, que está aqui no slide, que são os estímulos que nós temos que realizar para virem em forma de resposta proprioceptiva. Esses estímulos. Então, vamos só ler um pouquinho aqui. A RNO se baseia, sua proposta terapêutica, no estímulo neural captado pelos dentes no ato em que, sobre eles, contato massagem funcional, tanto pela manutenção da vida como para a sua atuação terapêutica. Isso significa o seguinte: o contato não é em oclusão cêntrica ou funcional. O principal contato funcional é em lateralidade. E essa questão, por muitos e muitos anos, isso fala na década de 90, eu sofria muito por causa disso. Na década de 90, tinha muita oposição, porque nós falávamos sobre ajuste oclusal com muita veemência. E o que se colocava principalmente em ortopedia, que, quer dizer, numa determinada época passou a se colocar que os dentes eram intocáveis, que não se poderia fazer ajuste em adolescente, que não podia fazer ajuste nisso, aquilo. Gente, não é assim. Isso é a visão realmente da ortopedia, não sei se mais da época, mas acredito que é a visão mais do aparelho. A nossa visão da RNO sempre foi plástica, sempre foi de função mastigatória. Então, não havia cabimento, como não há, você não ajustar os dentes para que eles recebam o estímulo necessário para ter resposta de desenvolvimento. Então, a grande diferença, não é a grande diferença, uma das diferenças é essa, mas a principal é que quando a gente fala de RNO, eu estou falando do sistema mastigatório, de como ele funciona. E quando você fala da ortopedia em si, você está dando propostas para reabilitar o paciente através de aparelhos, etc. Eu acho que essa que é a grande diferença. Porque se a gente colocasse que a ortopedia está absolutamente linkada com a RNO, também teria que colocar que a ortodontia está, que a prótese está, o etc. Tudo que você for tentar reabilitar na boca, poderia colocar como estando junto com a reabilitação neuroclusal, como não é. A RNO, ela é movimento. Movimento absolutamente importante da RNO. Engraçado, porque aqui não está me aparecendo esse slide. Ah, está aqui. Espera aí.
RNO é equilíbrio e movimento, que são 2 requisitos básicos da reabilitação neuroclusal. Opa! Então, é a ativação das articulações temporomandibulares, principalmente ou basicamente em lateralidade, quando o côndilo é tracionado à frente, e a massagem oclusal dos movimentos de lateralidade, onde se tem força do lado de trabalho e apoio do lado de balanceio. Para o sistema se desenvolver e se manter equilibrado, preservando suas estruturas, ele deve ser estimulado em tótono, ou seja, onde todas as estruturas exercem as suas funções. Isso quer dizer as ATMs, os dentes, os órgãos dentais, que é osso, dente e periodonto, e todos os músculos que envolvem a mastigação. Então, de novo, quando a gente está falando de RNO, eu estou falando de um sistema funcionando por ele só. E recuperando, pode ser com alguns acessórios, alguns elementos externos, mas principalmente se ativando o sistema mastigatório, que a gente volta a ter uma situação em que precisamos estimular, aqui, isso daqui é como se fosse essa ilustração amarela e verde, que é para massagem oclusal, para estimular periodonto, osso e manter o dente vivo em sua situação. Isso é o que a gente chama de unidade selada. Então, vamos de novo. É o movimento de lateralidade com estímulos nos dentes e não só em cêntrica. Então, por exemplo, não há como você falar em RNO sem mostrar um caso em lateralidade direita e esquerda. Você precisa mostrar aqueles contatos e mostrar os dentes sendo estimulados. E o estímulo não é em oclusão cêntrica. E eu vejo muito pouco ser demonstrado, mesmo em aulas de ortopedias e ortodontias e prótese, eu não vejo fotos de casos mostrando lateralidade. E se não mostra, para mim, não está fazendo RNO. Só faz RNO quem mostra a boca funcionando. Eu tenho aqui uma boca para mostrar um pouco para vocês do que é RNO. E do que é RNO, aqui uma boca, dá para ver bem? Uma boca muito antiga, tratamento antigo. Não lembro de quanto tempo faz, deve ter a data no próximo slide, quando acabou, em que você tem esses movimentos. Essa daqui é muito antigo, então os movimentos de lateralidade no início eram bem ruins, mas para qualquer colega que possa entender um pouco de oclusão, vai observar que com a sobremordida inicial, os movimentos bordejantes são realmente muito ruins. Esse paciente não tem os caninos, então fica mais difícil porque não tem desoclusão canina ou guia canina, nesse caso, para que vocês possam ver os movimentos de lateralidade. Inclusive, um assunto que eu quero falar para vocês, que é super importante. O assunto sobre a guia canina. Mas isso aqui eu não vou falar agora, vou falar mais para frente. Esse assunto da guia canina é super interessante. Há pouco tempo atrás, inclusive, me veio um colega, acho que era da França, e me ligou pelo telefone. Queria falar comigo, falou que eu estava falando coisa errada, que eu estava falando que a RNO tinha guia canina. Eu falei, não, estou certo. Não tem contato em trabalho e balanceio. Tem? Não tem. Bom, daqui a pouco, mais para frente, a gente conversa sobre esse assunto. Vou voltar aqui na questão do caso. E era um caso assim.
Então, se eu colocar uma ortopedia aqui e deixar esse caso em classe 1 e terminar a boca e fotografar, ela vai ficar bonita. Mas muitas vezes ela não vai ficar funcional. Isso é o mesmo caso. E essa boca é uma boca de RNO, que a gente pode dizer que esse caso foi tratado sob os princípios da RNO. Vocês vejam uma coisa, como todos os elementos em lateralidade têm contato. Foram feitos pequenos ajustes, independente da idade, porque se não fizer ajuste, você não consegue chegar aos estímulos necessários para provocar a reabilitação neuroclusal. Agora, óbvio que você não vai fazer ajustes irresponsáveis, nem eu, nem os nossos colegas que fazem RNO, e muito menos o professor Planas, jamais preconizou alguma coisa desse tipo. Ajuste é feito onde é necessário. E aí que está. Se você entender os princípios, a filosofia, a essência da RNO, você vai entender que não existe reabilitação do órgão mastigatório, não é RNO, sem você ter estímulo de todos os órgãos. Óbvio também que nem em todos os casos você consegue isso. Você consegue numa criança pequena. Você começou um tratamento mais cedo. No adulto você não vai conseguir, porque ele tem alterações gravíssimas, por exemplo, da situação do plano oclusal, que a gente vai ver mais para frente na hora que eu falar sobre as leis de Anal. Então, essa boca, eu não sei o quanto que a gente consegue ver em detalhes aqui. Eu não sei se o meu mouse marca, mas parece que sim. Se vocês forem olhar, cada um desses dentes estão sendo estimulados nos contatos funcionais, tanto do lado direito como do lado esquerdo. E se vocês observarem que saindo da oclusão funcional, o AMIC, tá? Mas a oclusão funcional de Planas, saindo dessa situação e levando a boca à direita e à esquerda, eu tenho contato de todos os dentes. Então, muitos falam, não, mas isso não é possível. Não, é possível. É possível. E a gente tem uma série de casos, muitos casos, que isso ocorreu de uma forma tranquila. Que a boca vai crescendo, você vai guiando o crescimento, vai provocando pequenas intervenções, não só com ajuste aqui, óbvio, aqui eu tive ajuda de aparelho, tá? Mas que eu vou transformando a boca de uma situação em que ela tem uma condição para essa. Tá? Então, e o que acontece? Se vocês analisarem no anterior, que era como havia sido finalizado o caso, e eu posso considerar não finalizado porque a boca não acaba, mas o caso tinha acabado o tratamento com o aparelho, etc., a gente tem um desvio de linha mediana aqui para o lado esquerdo. E o ângulo funcional mastigatório, ele está ajustado para o indivíduo mastigar mais do lado direito, que é esse lado aqui. Isso é RNO, porque você acaba o caso assim. Essa oclusão funcional, mas o que acontece? Você vai dar condição e proporcionar ao sistema mastigatório que ele realize a mastigação do lado oposto, para que com isso, a médio e longo prazo, se continue a restauração, a reabilitação do órgão mastigatório. Então, o que a gente está vendo aí? O quanto que é importante eu estar trabalhando com estímulo, com os conceitos da RNO, e de certa forma, ou de certa forma não, isso diverge, ou quer dizer, é diferente do que a própria ortopedia funcional dos maxilares. Esse caso mais para frente, a gente já tem uma situação de linha mediana melhor, depois de alguns anos de finalizado. E vocês vejam a qualidade desse tratamento, em que nós temos trabalho, lado direito, é onde se realiza a força.
Balanceio, onde se tem apoio. E do outro lado, a mesma coisa. O lado esquerdo, da mesma forma. Importante, e voltando àquela situação de guias, que depois eu quero aprofundar um pouco, todos esses dentes têm guias. Todos os dentes têm guias. Então, você vê que e o que significa ter guias? Eles têm uma forma de sair no movimento de lateralidade. Isso é muito importante. A mandíbula tem que sair para baixo, para o lado e para frente, dos dois lados. Senão, você detona a TM do paciente, estraga a TM. E com isso acabam repercutindo em problemas futuros, que são as DTMs, e que acabam colocando o seguinte: não tem relação com oclusão. Não tem relação com oclusão? Como isso? A boca funcionou a vida inteira golpeando a oclusão, porque tinha guia invertida nos movimentos laterais, e daí você vai colocar lá na frente que tem um problema intrínseco da articulação, mas que não tem nada a ver com a oclusão. Não dá. E vocês podem ver que no próximo, aqui é só para exemplificar, onde você tem força e onde você tem o trabalho, tá? E aqui, como ou o que foi acontecendo com essa boca, quer dizer, ela apresentava um grande desvio de linha mediana para um lado, a gente foi ajustando a boca, terminou o caso, acertou a boca com ângulos funcionais, isso vai melhorando e ao longo da vida a boca vai se reequilibrando, vai se reorganizando. Então, se a gente for pensar, a articulação temporomandibular que funcionava de um jeito antes de ter todos esses ajustes, ou no início do caso, passou a funcionar de uma outra forma, e desta forma, além de reabilitar a questão estética, funcional, que é importante para a comunidade atual, eu fui reabilitando função, fui dando melhor funcionamento para as articulações temporomandibulares, eu fui fazendo com que o órgão inteiro sofresse, ou recebesse estímulos adequados, e com isso essa boca está apta para viver o resto da vida de uma forma tranquila. Outra coisa que o Planas falava bastante é isso aí, que não se podia esquecer que o principal objetivo da RNO é o equilíbrio do sistema mastigatório. Isso é muito importante. E é uma coisa que não sai da minha cabeça e não sai da cabeça de ninguém que compreendeu a RNO. Esse daqui é um selo da Associação Espanhola, provavelmente é algum congresso que eu fui, foi em Barcelona, que teve uma homenagem de 100 anos do professor Planas, e foi muito bonita, eu estive no congresso, dei uma aula lá. E é um selo que eu resolvi colocar aqui. Então, voltando, a superfície oclusal, gente, é o estímulo, é o lugar onde vai captar o estímulo. São 2 lugares, ou 3 lugares importantes, vamos dividir em 3. São as 2 ATMs e os dentes. Só que os dentes são 32 órgãos. Olha a dificuldade da gente, né? A gente tem que tratar da DTM, ou das articulações temporomandibulares, e não esquecer disso. São 2 articulações, uma de cada lado, uma articulação de cada lado, que terminam em superfícies duras. São os 32 dentes. Esses 32 dentes têm que trabalhar em conjunto com as articulações. Isso, para explicar como que isso trabalha em conjunto, só de uma forma, sabendo as leis de Arnold, que é a matemática da odontologia. E não dá para confrontar, e não dá para discutir isso, porque isso é matemático. Falam toda hora, trabalho, evidência, vamos basear em que trabalho. Isso, trabalho, é matemático. Pega um articulador que você vai perceber, e você vai entender. Sobre oclusão, sobre equilíbrio. Eu escutei outro dia falar que agora que o plano oclusal deveria estar regulado pelos músculos. Eu não entendi muito bem.
também não compreendo. Plano oclusal, eu vou passar isso mais para frente para vocês, ele só está regulado por uma relação. Ele só é determinado por isso, pelas trajetórias condílicas, as trajetórias que os côndilos deslizam sobre as cavidades. E é o ângulo que é formado que vai determinar o plano oclusal lá na frente, que é diferente, inclusive, de um lado e do outro, nas arcadas. Então tá aqui é uma boca que a gente deve pensar. Uma boca, estou vendo aqui, muito antiga, isso aqui é de 2006. É uma boca que provavelmente eu fiz uma pista direta lá atrás. Eu não sei se coloquei o caso aqui inteiro. Não pus. Mas que é para mostrar como que ela deve funcionar. Lado de trabalho e balanceio, estimulando as articulações temporomandibulares. Direita e esquerda, dente, articulação 1, articulação 2, dente embaixo, no meio, dente guia, oclusão para um lado e para o outro, dente que guia. A oclusão vai sendo formada ou reformada pela oclusão, porque os dentes que estão guiando as articulações. Então, quem realiza o movimento, de novo, isso é super importante, e eu cheguei a essa tríade, essa colocação, quando eu comecei a ver muito que DTM não tem nada a ver com oclusão. Para mim isso é um absurdo. As articulações realizam o movimento. O músculo proporciona, ele proporciona, ele consegue fazer com que essas articulações andem para lá ou para cá, ou façam o movimento que for. Mas quem guia os dois são os dentes. Você pode ter sem guia nenhuma. Você vai falar para mim, se você não tiver dente, você não vai ter guia. Você vai movimentar a mandíbula. Mas enquanto você tem dente, quem está guiando são os dentes. E na hora que você não tiver dente, também a mandíbula não vai precisar fazer movimento de lateralidade, porque ela não tem função, a não ser que ela tenha uma dentadura. E se a dentadura for montada segundo os princípios de Guise, bibalanceada e com os princípios fundamentais de oclusão, você vai ter, daí sim, movimento articular, muscular, guiado de novo pelos dentes e amparado pelos dentes. Essa é mais uma foto que eu tenho para mostrar para vocês, professor Planas, e essa daqui é muito boa, uma minha, que era o professor Planas ensinando as leis de Anal no articulador. Então, eu peguei um close, é uma foto antiga, tirada de foto, da mão dele me ensinando sobre as leis de Anal, que eu vou dizer para vocês que eu devia ter colocado já no meu escritório para eu entrar e sair todo dia, nunca esquecer delas também, porque elas são muito importantes. Então, continuando sobre a questão lá colocada, o que a gente colocou, por que eu entendo que a RNO não é ortopedia? Porque ela é intervenção direta nos AFMPs. Agora, às vezes eu tenho visto bastante, até legal, porque tem muita gente que está querendo fazer RNO, mas que coloca algumas bocas que faz um movimento de lateralidadezinha, assim, que é micro. Não, um pouquinho para... Não, gente, o movimento de lateralidade para ser mostrado, ele é maior, é um pouco mais amplo. Porque daí que a gente vai estar entendendo um pouquinho dos ângulos funcionais. E outra coisa também, você terminar um caso e mostrar a lateralidade, mas que não tem equilíbrio, é melhor não mostrar. É melhor mostrar essas fotos de lateralidade de bocas equilibradas. Ou então o seguinte, que você não está equilibrada, mas como você está objetivando equilibrar. Isso é RNO. Isso é RNO. Aqui. RNO é intervenção nos AFMPs. E o que é intervenção em AFMP? É, na verdade, intervenção nos ângulos funcionais mastigatórios, para fazer com que a boca
tenha contatos em trabalho e balanceio. E dessa forma, você vai estimular o dente, osso e periodonto. E fazer essa tal dessa unidade selada se manter viva. Se você não tem essa situação, eu não sei se falei nessa parte da aula ou em outra, mas o trauma, ele não é só trauma de batida, de sobreesforço. O trauma também é falta de função. Ele passa a ter falta de função e ele acaba indo embora. Então, o que eu quero fechar aqui com vocês é o seguinte, que RNO é estímulo funcional da mastigação, que a gente só pode fazer RNO assim. E por isso que eu digo, às vezes, que existe uma confusão, porque foi a forma que o professor colocou para difundir ou colocar RNO como ortopedia, mas que ela acaba não sendo. Isso é claro que eu vejo que a ortopedia funcional dos maxilares é uma técnica, uma especialidade fantástica. Eu utilizo a própria técnica, como também a ortodontia, como também a prótese, mas a RNO é uma filosofia de oclusão que vê a boca funcionando de uma forma um pouco diferente, ou melhor, de uma forma muito essencial, da forma que ela é, e que os seus tratamentos se baseiam em estímulos dos órgãos que compõem o sistema mastigatório à espera de respostas. E para isso podem usar, ou pode utilizar, aparelhos de todas as técnicas e formas, próteses, aumento de situação de plano oclusal, ou o que quer que seja, para se chegar à reabilitação neuroclusal. Obrigado. Bom, José Marques, muito nos falam, né, inclusive você, que o plano sempre ficava destacando a importância das leis de Anal para compreender a RNO e para também transformar uma boca em desequilíbrio em uma boca equilibrada. Então, nos diga qual é a importância das leis de Anal para isso? Essa pergunta é muito boa. E eu vou colocar aqui para você que Planas, na verdade, ele falava o tempo todo sobre Anal. Anal, vou falar um pouco mais à frente para vocês, era um engenheiro, nasceu na África do Sul, estudou na Alemanha e depois foi para Harvard. E fez o que a gente conhece como lei de Anal, que, por incrível que pareça, é muito pouco falado hoje em dia, pelas escolas novas de oclusão, e o Anal matematicamente comprovou como que uma oclusão deveria ser equilibrada. Quais os pré-requisitos para que uma oclusão ou a mastigação se tornasse equilibrada. E você falou agora há pouco que anal não, mas que Planas, se ele falava muito do anal, o Planas falava de anal o tempo todo. O Planas, a maioria das questões, ele se referia a anal e às vezes a anal. Então, eu estava falando para vocês sobre um livro que eu li sobre a história da oclusão, muito bom. E quando eu li o livro, eu notei a falta de vamos colocar, de um elemento, de um bom elemento, que era o anal. Anal, quando eu estive na faculdade, isso há 40 anos atrás, eu aprendi as leis de Anal. Aprendi, quer dizer, a citação das leis de Anal. Eu aprendi que existia alguém que
falava sobre as leis de Analco e as leis de oclusão, mas mais nada a respeito disso eu fiquei sabendo. E nesse livro atual, eu não vi citação de Analco. Quando eu não vi isso, eu liguei para o autor do livro, que é meu amigo, e perguntei para ele, escuta, eu senti falta, vocês fizeram uma evolução da história da oclusão muito bem feita, mas do anal. A resposta que eu tive naquele momento foi o seguinte, que não sabia quem era o anal, não tinha escutado sobre isso. Quem era o anal? E puxa vida. Gente, Planas falava uma coisa para gente, quem foi aluno dele, e todos que foram devem lembrar, que é o seguinte, que toda a faculdade do mundo de odontologia devia ter na porta um cartaz, um outdoor imenso, com os fatores que compõem os equilíbrios do sistema mastigatório que a Anal propôs. Por quê? Porque ele falava, não, os dentistas, os colegas têm que passar todo dia para decorar isso, que é a coisa mais importante que existe na odontologia, porque é a forma de se chegar ao equilíbrio. Que fatores são esses? São 5 fatores. E o que é 5 fatores? Vocês pegam um liquidificador, ou não sei se podemos juntar um liquidificador, mas pega um recipiente e pega 5 fatores e mistura esses 5 fatores ali dentro do recipiente. E faz com que eles passem a trabalhar em sincronia entre eles. E faz com que esses 5 fatores passem a trabalhar em sincronia. Mais ou menos isso. Que fatores que são esses que o Anal pegou? Basicamente, ou melhor, são os fatores que existem dentro da boca, que ele mostrou que, relacionados matematicamente, vão chegar a uma situação em que todos eles trabalhem em conjunto, chegando-se a um equilíbrio do sistema mastigatório. Quais são esses fatores? Por sinal, isso é motivo de uma aula inteira que eu já dei algumas vezes. Eu não tenho dado muito curso, muita aula, porque eu tenho uma clínica que me absorve muito. É uma opção. Mas quais são esses fatores? Que Planas dizia com tanta intensidade e veemência que todo dentista deveria conhecer. E que nós, que fazemos RNO, e que entendemos RNO na profundidade, passamos a entender com muita profundidade. Vamos lá. Trajetória condílica. É onde o côndilo discorre o movimento quando ele se anterioriza. Quando ele vai se anteriorizar, pelo próprio movimento da mandíbula, no ato da mastigação, ele transcorre através de uma superfície angulada, para que o movimento ocorra, porque o movimento da mandíbula é para o lado, para a frente e para baixo, nos dois lados. Mastiga-se, ou deveria se mastigar, de um lado ou do outro. Muito bem. Isso colocado. Primeiro fator. Trajetória condílica. Só fazendo uma parte. Quando a gente foi a primeira vez para Barcelona, com Planas, nós fomos lá aprender ortopedia funcional dos maxilares, que era como a reabilitação neuroclusal de Planas era conhecida aqui no Brasil, e foi a forma que, na verdade, ele teve para introduzir isso aqui no Brasil, como outras partes do mundo, porque ele achou que era mais fácil, porque ele tinha o aparelho Planas, que, na verdade, é um acessório da reabilitação neuroclusal.
Bom, daí o que aconteceu? Esta RNO. Então, eu fui para lá para montar ou para aprender a fazer ortopedia. Poxa, gastamos uma fortuna na época, que foi em 1988, novos. Viajamos o Atlântico inteiro para ir na Dental Clinic, clínica do professor Planas, para aprender a fazer ortopedia funcional. Falei, bom, vamos voltar para cá e eu vou voltar agora sabendo fazer o que é esse negócio da ortopedia bacana. Quando a gente chega lá, o Planas chega e põe a gente na bancada e fala, agora vocês vão montar uma dentadura nos articuladores. Mas como? Eu vim montar um articulador aqui? Eu vim aqui para Barcelona, pago uma fortuna e venho fazer montagem de articulador? Sim. E começamos a montar esses articuladores e com as dentaduras, e depois, a médio prazo, entendemos por quê. Porque isso, o objetivo, era nos ensinar como que era o equilíbrio do sistema mastigatório. Só que para montar a dentadura, eu precisava entender o que eram aquelas leis de Anal, que para mim foi muito difícil na época, como para qualquer um. Mas a gente acabou entendendo muito bem por causa desses trabalhos. Então, são 5 fatores. Trajetória condílica que eu já expliquei para vocês há poucos minutos atrás. A situação do plano oclusal. A situação do plano oclusal, que é um assunto que hoje em dia é até... Todo mundo quer discutir sobre o plano oclusal, e o plano oclusal é paralelo a Camper, e o plano oclusal é... Gente, o Planas colocou no livro dele que o plano oclusal é mais ou menos paralelo a Camper. E não que ele é paralelo a Camper. Isso é uma discussão que, na verdade, nem deveria existir, porque a gente precisa estudar no articulador para entender. Se for uma discussão sem entender do articulador, não dá. Então, o que acontece? A situação do plano oclusal, ela está intimamente ligada e exclusivamente a mais nenhuma outra coisa, a não ser as trajetórias dos côndilos quando eles provocam um movimento de excursão antero-posterior. Esse que é o plano oclusal equilibrado. Não é paralelo a Camper, não é... Ele tem uma relação com Camper, mas ele não é paralelo. Ele tem uma relação com Camper como tem com o plano de Frankfurt. Mas ele não é paralelo ao plano de Camper. Isso é uma questão que ela é interessante, é sutil, mas é importante de se entender. E você só entende no articulador. Então vamos lá. Por que o Planas fazia isso com a gente? Montar no articulador. Bom, o que mais que tem? São 5 fatores. O Anal pegou 5 fatores dentro da boca. Se esses 5 fatores estiverem bem equilibrados, bem organizados entre eles, você chega no equilíbrio oclusal. Bom, então a gente estava lá e montamos, como eu falei, isso é motivo de uma aula de um dia inteiro. Montamos um desgaste de Patterson. Não sei se o desgaste de Patterson é um desgaste que se usa para fazer dentaduras. Que você monta os roletes no articulador, faz o registro da maxila do paciente para transferir para o articulador, porque é a única parte fixa. E desse registro, monta-se os modelos depois do desgaste de Patterson. Então, se pega esses roletes prontos, um esmeril, e faz os movimentos de lateralidade até que se chega à dimensão vertical que nós queremos. E você vai observar que esse movimento de lateralidade forma um desenho nessa esmeril, nessa parte de gesso que está uma contra a outra. E se você colocar no articulador e mexer para um lado e para o outro, você vai ajustar as trajetórias condílicas e vai observar o seguinte, que existe uma trajetória condílica para um lado e outra para o outro. Por quê? Porque os planos são um pouquinho diferentes. E você vai observar também o seguinte, que se você alterar a trajetória condílica, você perde aquela situação que cola as duas placas de um lado para o outro. Por quê? Porque aquela trajetória condílica está relacionada com aquele plano oclusal, daquele lado. E está relacionado com o do outro lado. Então, você só tem uma trajetória condílica para cada situação do plano oclusal de cada lado da boca do paciente. Bom, chegando nessa situação,
Aí nós vamos para a segunda situação. E daí teríamos que montar os dentes, que são os outros 2 fatores. E daí a altura das cúspides dos dentes. E o trespasse e o overjet incisivo. Eu tenho uma leitura, e vou publicar isso em breve, um pouco diferente da explicação disso. Mas vamos lá como era colocado por Planas e pelo anal. Então, na hora que você começar a colocar os dentes com altura de cúspides e começar a fazer movimento de lateralidade, você vai descolar tudo. Por quê? Vai causar trauma. Vai causar trauma como causa na boca. Para que isso não ocorra, tem um outro fator que compõe o equilíbrio junto com esses outros 4. Qual é o outro fator? É uma curva anteroposterior, que o Plana chamava de curva de despegue, decolagem, como se fosse a decolagem de um avião. Então, na hora que você vai chegar com o movimento de lateralidade de um lado e do outro, você faz esse movimento e volta. Faz esse movimento e volta. Na volta, ou na entrada, ou na saída, para que não haja resvalo, para que não haja trauma, tudo tem que se compor, inclusive com essa curva. Interessante que essa curva é conhecida como curva de Spee. E quando eu estudei na faculdade, quando a gente conversa com alguém sobre curva de Spee, eu falo, mas por que é essa curva de Spee? Não, curva de Spee. Mas para que ela tem? Não, tem que ter a curva de Spee. Tem alguns que até fizeram já algumas curvas de Spee pré-fabricadas. Uns dizem, essa curva de Spee tem que ser mais inclinada. Gente, tem que ser nada. Na verdade, o que tem que ser é que esses 5 fatores têm que estar organizados entre si. E daí, sim, nós poderemos ter um sistema equilibrado. Então, doutor José Marques, faz mais ou menos um ano que tu colocaste um slogan novo na internet, nas suas mídias sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube, né? E esse slogan é um slogan um pouco diferente, né? Eu queria entender o que é a RNO, uma visão à frente. O que significa isso? Por que eu fiz esse slogan, RNO, uma visão à frente? Para mim, ele é muito apropriado, Rafael. Porque a pandemia, ela acabou fazendo com que fosse explorado de uma forma bastante intensa a internet para divulgação da odontologia. Então, tem muitos colegas aí mostrando muitos casos, dando muitos cursos, fazendo muitas exposições. E o que a gente vê é que a quantidade de casos que são mostrados na mídia como casos acabados, às vezes muito bonitos, às vezes duvidosos, porque cada um tem o seu gosto, mas pelo menos colocando como casos ótimos, que são casos que foram reabilitadores, isso tanto em reabilitação oral, como em ortopedia, como ortodontia. E a gente vê esses casos sendo colocados como casos que estão espetaculares. Eu diria que muitos são muito bonitos. Mas falta, sob nossa ótica, o componente funcional. E isso a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, com relação ao que a gente acha, o que a gente vê como componente funcional para se ter uma boca equilibrada. Por quê? Porque sem sistema equilibrado, a boca não vai viver para o resto de sua vida. Quer dizer, como Planas dizia, usualmente os dentes morrem antes que os pacientes. E é isso que nós vemos, o que a gente vem à frente, para tentar reverter. A gente quer reverter uma situação e fazer com que os dentes dos pacientes tenham saúde durante todas as suas vidas. Para isso, a gente precisa de equilíbrio. E quando a gente vê toda essa gama de casos sendo demonstrados, normalmente, como eu falei
com resultados estéticos bonitos, mas que a gente vê que eles não têm equilíbrio funcional, eu passo a entender que quem tem uma preocupação de saúde no sistema mastigatório, que por sinal hoje está em voga, quer dizer, tudo se fala em saúde, fisioterapia, psicologia, os esportes, hoje em dia todo mundo é muito mais esportista, quer saúde, quer reabilitação do seu organismo, quer fazer com que ele tenha mais sustentação, vai na academia de ginástica. O que acontece? Isso, na hora que a gente vê que falta isso nas bocas, e que a RNO, ela preconiza exatamente o equilíbrio, a recuperação do órgão mastigatório através de estímulos do próprio órgão, reabilitação do órgão mastigatório, eventualmente com a ajuda de alguns acessórios, eu só posso crer que a RNO tem uma visão à frente. A gente, olhando o sistema mastigatório e pensando nele de uma forma em que você tenha que atingir o equilíbrio funcional, que é demonstrado ou através de filmes da boca, ou através de fotos, mas sempre, eu vou colocar de novo, sempre com fotos em lateralidade, para demonstrar como são os movimentos funcionais, de novo, me faz eu ter mais certeza de que a visão de quem é o reabilitador oral, que utiliza os princípios da reabilitação neuroclusal, está vendo um pouco à frente. Quando eu vejo uma prótese, um trabalho de prótese muito bonito às vezes, a gente vê vários, em que você vê o caso terminado, que a fotografia mostra uma boca fechada, quase que uma tampa, uma boca fechada, quase que uma tampa dos dentes superiores sobre os inferiores, como que os movimentos de lateralidade que provavelmente ocorrem nesses casos em desoclusão, a gente acaba vendo o seguinte: qual é a preocupação se fazer uma reabilitação oral, então, em que não se mostra a boca funcionando, simplesmente estática. Por algum tempo, às vezes, pela forma que foi, às vezes, divulgada, e não pelo professor Planas, tá? De alguma forma, a RNO, eventualmente, a RNO parecia um pouco uma coisa que acontecia quase de forma sem princípios ou qualquer coisa parecida. Pois eu quero dizer para vocês o seguinte: a RNO, quem sabe fazer a RNO, quem estudou com o professor Planas, que tem o conhecimento destes princípios que foram dados por ele, ela é baseada em princípios altamente sólidos, como toda odontologia séria, como toda odontologia séria, toda odontologia que nós aprendemos nas faculdades. Só que ela tem algumas diferenças. A RNO, ela é feita com muito estudo com articuladores e com os mesmos estudos de oclusão que foram baseados, por exemplo, na escola gnatológica. Eu creio que a grande diferença ocorreu no princípio, porque tudo vem do princípio. A gente tem que entender o princípio para entender o desenrolar das coisas. E tudo ocorreu no princípio, por volta do início do século passado, quando se fundou a principal escola de oclusão
que nós conhecemos, que é a mais difundida no mundo, ou divulgada. Naquele momento, a escola gnatológica, por volta de 1920, ela se iniciou antes disso, começou, né, o seu processo de formação. Naquela época, no princípio, a oclusão preconizada era a oclusão fisiológica que nós, da RNO, consideramos até hoje em dia, que é a oclusão bibalanceada e bilateral, que significa, quando se faz movimentos de lateralidade, que tem apoio tanto do lado de trabalho como do lado de balanceio. Ou melhor, força do lado de trabalho e apoio do lado de balanceio. Então, quando começou a escola, no início, isso era baseado em Guise, a montar as próteses totais. As escolas de oclusão chegaram à conclusão que essa oclusão bibalanceada era melhor. Porque se fizesse qualquer tipo de desoclusão e o lado de balanceio ficasse no ar, a prótese total era deslocada e soltava. Então, se seguia a escola bibalanceada de oclusão e alternada de lateralidade direita e esquerda com contatos simultâneos. Só que ocorreu que, com o andar das coisas, começaram a ser executadas as próteses fixas, as bocas naturais, e com isso se observou que o lado de balanceio, quando se fazia esse contato, ou se tentava fazer esse contato, era submetido a trauma. E esse trauma era muito nocivo. Ele causava perda óssea, fratura dental, dor, etc. Então, a solução para que isso não acontecesse era muito fácil, muito mais simples. Tira o lado de balanceio de contato. Na hora que for fazer o movimento de lateralidade, desoclui-se no movimento ou no lado de trabalho. E com isso libera o movimento do lado de balanceio. Ocorre o seguinte, é que a gente deve observar que falava em trauma. Mas a gente tem que ver que o trauma não é só trauma de batida, de força. Trauma também é ausência de função. Então, o que ocorria? O que ocorre? Quando você tem essa ausência de contato equilibrado, você acaba tendo trauma por falta de função. Então, você vai ter outro tipo de trauma. Além disso, você vai sobrecarregar a articulação temporomandibular do lado que não tem o contato no lado de balanceio. Isso gera trauma também. A trauma, porque ela vai estar sobrecarregada. E estando sobrecarregada, ela vai acabar tendo problemas intrínsecos, intraarticulares, que são, na maioria das vezes, ou hoje em dia, desvinculados, por incrível que pareça, da oclusão. Então, hoje em dia, a visão dos problemas de DTM desvincula-se o problema de oclusão com o problema de DTM, das disfunções temporomandibulares, tanto articulares como as musculares, que são duas divisões que se fazem das DTMs, que a gente não concorda. Agora, o que eu acho que é interessante, voltando à questão do porquê o slogan RNO, uma visão à frente, nós vamos ver aqui o seguinte: a RNO, ela trata da prevenção e recuperação do sistema mastigatório. Vocês querem isso mais avançado, uma visão mais avançada do que prevenção e reabilitação? Ela envolve os sistemas reabilitadores do órgão. Então, vocês vejam uma coisa que é interessante. Todo mundo que fala de planas fala de planas, de aparelho planas. Até o momento, eu não falei nenhuma vez de aparelho planas. Também não falei de ortopedia. Também não falei de ortodontia. Eu falei de reabilitação oral. Quem faz a reabilitação neuroclusal, que é a RNO do planas, ele tem o objetivo de reabilitar o órgão mastigatório. E não importa como ele vai conseguir reabilitar, e sim
ele tem que reabilitar o órgão. Se ele vai usar prótese, se ele vai usar ortodontia, vai usar ortopedia, ou usar dentística, ou vai fazer um levantamento oclusal, ele tem que reabilitar a função. Então, ele envolve o RNO, envolve, como eu falei, os sistemas reabilitadores, que são ou intrínsecos, que existem na boca, através de estímulos, ou artificiais externos, que daí vão ser meios, elementos ou instrumentos que nós vamos utilizar para se chegar à reabilitação oral. A RNO é o cerne, é o centro. Ela envolve elementos fisiológicos para, com sua ajuda, promover a reabilitação. Isso é importante, gente, porque não existe tratamento, já que tanta gente utiliza a reabilitação neuroclusal, ou melhor, desculpe, vamos inverter. Tanta gente utiliza os aparelhos ortopédicos funcionais para se chegar à reabilitação neuroclusal, a gente tem que entender o seguinte, que não adianta só colocar o aparelho. Você tem que estimular ou provocar estímulo dos elementos que compõem o sistema mastigatório para que eles promovam essa recuperação. Isso é a recuperação pelo próprio órgão, com a ajuda de elementos externos, que são aparelhos, etc. A vida é de escolha. Como eu falei no início das escolas de oclusão, lá atrás, houve uma escolha. Na verdade, eram dois caminhos. Um era o caminho da desoclusão. Desoclusão unilateral, que, sob o meu ponto de vista, é mais fácil. E por que é mais fácil? Porque se você montar um caso e fizer fizer um movimento de lateralidade de um lado e para o outro, e aumentar a altura de um canino, ou mesmo de canino e premolar, você vai conseguir desocluir e deixar o outro lado no ar, sem sustentação. O outro é os movimentos de lateralidade. São movimentos bilaterais, com contatos bilaterais e simultâneos. Quer dizer, quando o indivíduo faz um movimento à esquerda e à direita, a boca sempre vai ter contatos, ou melhor, força em lado de trabalho e apoio em lado de balanceio. Isso é muito importante. Então, é força, trabalho e apoio em balanceio. Por muito tempo, eu fiz uma comparação das articulações temporomandibulares e dos dentes como um banco de 3 pés. Com 2 articulações, o terceiro pé seria os dentes, que tudo deveria andar em equilíbrio para que não rompesse ou caísse de um lado para o outro. Hoje eu faço, isso é uma interpretação minha, que são 4 pés. Hemiarcada direita, hemiarcada esquerda, ATM direita, ATM esquerda. E todos devem trabalhar em conjunto e em equilíbrio. E com isso, nenhuma parte do sistema é sobrecarregada. Então, voltando, a RNO, uma visão à frente. Por que desse slogan? O slogan veio aqui, ou eu coloquei, por eu sentir que era muito apropriado, em razão do que hoje em dia a gente vê das pessoas em busca da saúde, do melhor para o corpo. E eu considero que a RNO se trata de equilíbrio e busca o equilíbrio e busca que o sistema funcione perfeitamente. A gente tem uma visão à frente, porque eu não paro exclusivamente num tratamento em que eu vou mostrar uma boca estática sem função. Nós trabalhamos com oclusão dinâmica em função. Eu coloquei esse quadro, que é de um pintor italiano, chama Paulo Veronese.
é um quadro muito famoso. Nele, Hércules está sentado numa pedra. De um lado tem a Arete, que é o bem e a virtude. Do outro lado tem a Cáquia. A Cáquia é a indolência e o mau caminho. Eu não vou dizer que um é o bom ou o mau caminho, mas eu vou dizer que existem escolhas. E como na escolha do Hércules, tinham dois caminhos a se seguir. Um caminho que nós seguimos, e que nós julgamos ter sido o mais apropriado, que nós seguimos, que nós fomos alunos, que a gente tem orgulho de ter sido aluno do professor Planas, que é o caminho da oclusão bibalanceada bilateral, que, como eu já disse, é regida por princípios sólidos de oclusão, em que se trabalha com o articulador e com conhecimento profundo de articulador. Então, não é um tratamento ou uma intervenção que se faz de forma sem estudos, sem bases, sem conhecimento. É baseada em princípios matemáticos e que hoje em dia a gente acaba observando que a matemática ela está envolvida em praticamente todas as áreas e explica o nosso que dá explicação para a maioria das coisas que a gente tem em nossas vidas. Obrigado, Rafael. Bom, José Marques, eu faço parte de uma geração que infelizmente não pôde conhecer o Planas. Afinal de contas, a minha formatura foi em 96 e infelizmente perdemos Pedro Planas em 94. Então, o que tu tem para nos dizer sobre o Pedro Planas? Como era o comportamento dele? Como ele era como professor? Né? Como era com seus alunos? E como é que era o incentivo dele em relação ao estudo? O que ele mais destacava em relação ao estudo? Conte para nós, para a alegria dos que não conheceram o Planas, conhecer ele melhor e saber melhor a RNO. Agradeço a pergunta, é importante para que a gente possa passar para os colegas mais novos essa experiência que a gente teve. O professor Planas, ele era um profissional irretocável, tinha um respeito absoluto com o paciente. Vocês não têm uma ideia disso. Ele era um médico dentista, ele era doutor em medicina e cirurgia e odontólogo. Ele era médico, tá? Médico dentista, era assim que funcionava na Espanha na época dele. Foi ex-professor de próteses das faculdades de medicina de Madrid e de Barcelona. Fundador e primeiro presidente da Sociedade Espanhola de Ortodontia. Fundador e presidente permanente do Clube Internacional de Reabilitação Neurocruzal, CIRNO. Fundador da Sociedade Espanhola de Periodontia. Membro da Real Academia de Medicina da Catalunha. Esse é um título extremamente importante na sua trajetória profissional e acadêmica. Membro honorário da Sociedade Francesa de Ortopedia Dentofacial e membro honorário do Clube Internacional de Morfologia Facial. Viveu na época em que a Espanha teve uma série de problemas, teve inclusive que sair da Espanha, foi uma época para Portugal, trabalhou em Portugal uma época, depois voltou para a Espanha e morava daí em Barcelona, onde tinha a Dental Clinic. E o professor Planas foi eleito membro da Real Academia de Medicina de Barcelona, que era um título extremamente importante, sendo dentista, médico dentista. E por sua formação médica, principalmente, ele tinha uma visão holística da boca, e não visão do foco do dente. E acabou transmitindo
isso para a gente. E, para mim, o Planas, ele me ensinou odontologia, uma odontologia diferente, de extremo respeito com o paciente, uma odontologia muito importante no termos de entendimento de como funcionava a boca, e de uma forma muito determinante, porque fez com que nós absorvêssemos e entendêssemos coisas que jamais teríamos entendido se não fosse por ele. Com relação ao professor Planas mesmo, ele era um gênio, a gente pode dizer que ele extrapolava a inteligência, era uma pessoa extremamente brilhante, mas que, como todo gênio, tinha um temperamento mais forte. Eu acho, ou eu acredito a isso, a questão de que a RNO não conseguiu ser difundida da forma que poderia ter sido. Acredito até que ela teria que ter sido ou tido uma penetração muito maior na área de prótese, de oclusão, pois, sob minha ótica, essa é a primeira forma de se entender a RNO. Você primeiro tem que entender como que o Planas via a boca funcionando, para depois passar a entender a questão dos estímulos, respostas de estímulos, etc. Porque se você não entender isso, a reunião não vai ser feita de uma forma íntegra e adequada. Por exemplo, se você não entender como que o Planas via o funcionamento da oclusão, baseado em Guise lá atrás, baseado nos estudos iniciais de oclusão, quando houve a divisão ali da escola gnatológica, que passou a ver a boca como na forma de uma desoclusão unilateral, e Planas continuou vendo como uma oclusão bibalanceada. Se você não entender isso, você não consegue entender e exercitar a RNO, praticar. Porque a RNO é uma busca constante do equilíbrio do sistema mastigatório. E esse equilíbrio do sistema mastigatório, ele é baseado numa oclusão equilibrada, no estímulo de cada órgão que envolve o sistema mastigatório. E uma coisa muito interessante, isso eu já falei várias vezes, Planas dividia a boca em 32 órgãos, a parte dos dentes. Cada órgão, se a gente pudesse fatiar, é osso, dente e periodonto. E dizia que qualquer um desses 3 elementos, se for embora, os outros 2 desaparecem. Então, que para você manter vivo essa unidade, que era o dente, osso e periodonto, ela tinha que ser estimulada. E para ser estimulada, você tem que ter contato funcional. E para ter contato funcional, você precisa ir lá atrás e entender como que é a oclusão fisiológica do ser humano e por que essencialmente, ela não deve ter, ou ela não deve ser, como são propostas as outras escolas de oclusão, se ter a desoclusão unilateral. A gente deve buscar a oclusão bibalanceada. Obviamente que não se consegue em todas as bocas, nas bocas modernas. Não porque não se consegue, porque existem vários tipos de oclusão. Oclusão fisiológica é um tipo só. Mas não se consegue porque há alterações em elementos, como vamos falar para frente, elementos que a Nau, inclusive, propôs, em que se você tiver alterações naqueles elementos que a Nau propôs, você jamais vai conseguir chegar ao equilíbrio. Eu tenho aqui algumas fotos e algumas passagens. A gente tem poucas fotos, porque naquela época não tinha máquina digital e a gente não tinha tanta foto. Essa aqui é uma foto em Angra dos Reis, com Planas, uma vez que ele veio para um congresso no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Ele ficou uma semana comigo e com um grupo
que nós tínhamos em Campinas, que era um composto de 7 ex-alunos dele, que estudamos muito a RNO. Aqui no outro é professor Planas na Dentoclínica, estudando a montagem de articulador, etc. A outra na Dentoclínica também, no escritório dele, em que a gente tinha acesso quando estava na Dentoclínica. E falando do gênio Planas. Planas, perguntava muito quando eu fui para a Dentoclínica, perguntava muito. Doutor Planas, era querer saber muita coisa em pouco tempo sempre. O máximo que eu pudesse aproveitar sempre era muito importante. Então ele falava para a gente, não pensa, copia. Essa frase dele era famosa, não pensa, copia. Porque e de certa forma, tinha uma verdade, porque eu vi várias vezes o Planas, muitas vezes mesmo, chegar em congresso ou com alguém que vinha mostrar alguma coisa para ele, e mostrava, e era um absurdo, sob a ótica da RNO. Ele olhava, e a pessoa falava, tá bom, eu falava, não, tá bom, tá ótimo, tá bom. Aí saía, eu falava para ele, doutor Planas, não entendi. Isso aí vai contra todos os princípios que o senhor me ensinou. Como é que pode acontecer uma coisa desse tipo? Eu falava, não adianta. Eu vou discutir com ele, não adianta falar, porque é tão distante que deixa ele continuar fazendo do jeito dele e pronto. Então, ele tinha essas colocações. E eu, recentemente, fiz até uma conferência lá, acho que foi na Espanha, na Itália, não lembro onde foi, e eu mudei um pouco. Eu comecei a conferência com aquele diapositivo que falava, não pensa, copia. E eu ficava bravo na época que o professor Planas falava isso, falava, não é possível. E daí eu mudei e falei, olha, estava errado isso. Eu acho que a gente tem que copiar, mas a gente tem que pensar. Então, eu teria mudado isso. E pensar numa estratégia, porque é importante você pensar numa estratégia que era o que o Planas queria que a gente fizesse. Pensar numa estratégia de tratamento. Então, eu volto à matemática, que eu gosto de falar. Eu não sou matemático e pouco entendo de matemática da forma que os matemáticos entendem. Mas é tudo matemática. E a RNO, ela é matemática. De certa forma. Como tudo na vida é matemática. E o que importa é a gente ter uma boa estratégia para chegar a um bom resultado. E a RNO, quer dizer, hoje, se o Planas fosse vivo, já com mais maturidade, com um pouco mais de conhecimento, eu ia falar, doutor Planas, essa frase não foi boa. Não pensa, copia. Eu entendo que até que na época não adiantava a gente questionar tanto, porque as nossas questões eram tão primitivas, às vezes, mas a gente tem que copiar, mas tem que pensar. E é isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu copiei, de certa forma, o que o Planas me ensinou, pensando. E dessa forma, eu cheguei a um raciocínio, ou tentei chegar, como ele fazia os raciocínios dele, que eram brilhantes, para chegar ao entendimento da RNO, e daí sim nós temos uma estratégia de tratamento. Então, copia, mas pensa, aprende para se chegar a uma estratégia. Então, o que eu posso dizer? Professor Planas, brilhante, fantástico, mudou minha vida, tanto odontológica como privada, me fez pensar a vida inteira para entender o que ele ensinou, e até hoje eu penso, copio o que eu aprendi com ele, penso para entender melhor e para chegar ao melhor entendimento de tudo
o que a RNO tem para dar para a gente, que é muito rico e é um aprendizado muito grande. Então, é isso basicamente que eu tinha para colocar para vocês, do professor Planas, sobre minha convivência com ele. Obrigado.